Tô aí? Consegui entrar, acho que sim. Bom, vamos lá, pessoal. Boa noite aí para todo mundo. A gente vai falar hoje sobre dinheiro. Dinheiro na visão sistêmica das constelações sistêmicas. A gente vai contar aqui com a participação da Joyce e da Fran. Quer apertar o botão. Fazer uma transição ao vivo com a Franceli, que são das ondoterapias. Elas têm atendido aqui na casa, têm feito as constelações aqui com a gente. Na semana. Essa semana, não, na semana passada. Oi, meninas, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo jóia. Dá pra ouvir direitinho? Beleza, tá Ah, sim. tá bom. A Joyce e a Fran fizeram essa semana uma constelação empresarial, foi um sucesso, a gente teve bastante gente participando e foi uma constelação que gerou bastante insight, bastante um monte de ficha caindo, né, para as pessoas que foram consteladas lá. Enfim, o trabalho que elas vêm fazendo com a gente, né, em parceria com a casa, com a Hábito Conceito, com a própria Ana Mansur, tem sido um trabalho de bastante sucesso e hoje a gente está trazendo esse tema aí de grana, bufunfa, tutu. O que a gente quer falar, né? Quem me conhece sabe que eu falo bastante de dinheiro, de gestão financeira, de comportamento relacionado a dinheiro. E muitas vezes a gente faz coisas relacionadas ao dinheiro que a gente nem sabe por que a gente faz, né? Então, dinheiro é sujo, tem um monte de coisa que a gente fala, às vezes a gente pronuncia coisas que não são saudáveis, mas mais do que isso, a gente tem uma relação com grana. E eu, dentro da consultoria relacionada a dinheiro, tenho uma visão específica sobre isso, comportamental, trabalho isso em consultoria, trabalho com os meus clientes em palestras e workshops, etc. E a gente vai ter a oportunidade hoje de entender a relação nossa com grana através de uma outra visão, que é a visão sistêmica. Eu preparei aqui uma quantidade de perguntas para essas duas que elas estão lascadas comigo. Deixa eu Nada pegar que aqui minhas resolvido perguntas. não resolva, né? Você tem tempo? Eu tenho tempo. Né? O Instagram tem tempo, Essa é a Mas, pergunta. Ele aguenta a já gente. derrubou a gente uma vez, hein? né? Então tá. Vamos lá, meninas, por favor, se apresentem e apresentem pra gente aí a constelação e faz uma introdução aí antes que eu comece a fuzilar vocês, vai. Tudo bem. Obrigada, Tati, pela oportunidade. Realmente você falou tudo, assim. O trabalho tem sido bem interessante lá na casa, né? E cada vez mais insights e dicas bem úteis, né? Coisas bem práticas têm acontecido, não só para quem é constelado, mas para todo mundo que participa. Para quem não me conhece, está entrando aí na live, eu sou a Franceli e trabalho com a constelação há mais ou menos 4 anos. E esse tema realmente é fascinante porque nós podemos utilizar a observação, traz uma mudança de postura muitas vezes, e só por aí já começa a dar resultado, né? Antes até de uma constelação efetiva. E aí, quando você faz uma constelação, nem fala, é um outro caminho, né? Então, e esse tema do dinheiro, com certeza, né, Joyce? Nossa, Quem não quer falar, né? Quem não quer uma dica boa para o dinheiro. exatamente. E seguindo nessa linha, né? Deixa eu me apresentar também. Eu sou a Joyce, eu trabalho com a Fran. A gente é idealizadora da Zonde Terapias. E o nosso carro-chefe são as constelações sistêmicas. Né? E dentro desse tema do dinheiro, eu trouxe uma frase de Bert Hellinger, que é o criador das constelações, que ele diz: o dinheiro é a energia a serviço da vida. Né? Ou seja, a gente precisa, ponto. Né? E por que é que tem gente que tem muito, tem gente que tem pouco, tem gente que ganha, mas não fica com esse dinheiro, tem gente que nem consegue ganhar.
Tem gente que se culpa por ganhar esse dinheiro. Como é que fica, né? A gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre isso. E como as leis afetam também, porque quando a gente olha a energia e dentro de um sistema, que é o nosso sistema, seja de origem, seja o que a gente constrói, tem tudo a ver. Uhum. Isso aí. Ok. Posso começar meu bombardeio? Paredão, vamos lá. Começa pelas fáceis. Começa pelas fáceis? Bom, vamos ver se é fácil aqui. Eu vou começar fazendo uns paralelos, né? E aí eu concluo a pergunta, né? Então, por exemplo, eu lido muito com pessoas que até ganham bem, até conseguem construir uma carreira, construir uma profissão que renda financeiramente um valor razoável, mas a relação com o dinheiro não é saudável. Então a pessoa se recompensa por alguma coisa que não está legal, então, eu não estou muito feliz com a minha relação com o meu chefe, ou eu não estou muito feliz com a minha relação pessoal, ou eu não estou me realizando profissionalmente, às vezes não é nem consciente isso, mas eu vejo muito pessoas que eu mereço isso, eu mereço aquilo. Ou não se organiza financeiramente e acaba pagando muito mais porque não tem dinheiro na mão e aí acaba se endividando para comprar um carro, fazer uma viagem, enfim. A pessoa ganha dinheiro, mas ela não consegue usar de uma forma produtiva esse dinheiro. Ela acaba não mantendo o dinheiro, tá sempre endividada ou tá sempre assim, né, ali na corda bamba. Como que na visão sistêmica acontece essa relação? Vai? Comecei pela fácil. Como que na visão sistêmica essa relação do ganhar e não manter, né? Do ganhar e não conseguir ficar e usufruir de maneira boa esse dinheiro. Uhum. São algumas questões, né, Tati? A gente vai trazer aqui para vocês, de uma forma bem genérica, o que a gente costuma ver mais nos campos das constelações familiares. Quando você me pergunta sobre essa questão da pessoa que ela ganha o dinheiro, mas de alguma forma ela não consegue manter esse dinheiro, eu me lembro muito da questão do merecimento e da lealdade. Por quê? Tem o fato de que inconscientemente a pessoa ela julga que ela não merece aquilo, né? E também tem a questão dela não aceitar esse dinheiro porque outras pessoas do seu sistema familiar não tiveram a mesma sorte, digamos assim. Né? Ou seja, ela quer ser leal a esse sistema. Né? As outras pessoas da sua família ou até mesmo os seus antepassados que não tiveram essa oportunidade de ganhar um dinheiro, ela acha que ela vai estar fazendo alguma coisa errada. Então, ela se culpa, ela fica com a consciência pesada porque ela está fugindo daquele padrão. Então, inconscientemente, ela gasta muito mais do que ela poderia gastar, ela sai dando dinheiro por aí, enfim. De alguma forma, ela não retém isso. Uhum. E uma outra coisa, uma maneira complementar a essa que a Joyce comentou, é a relação, muitas vezes, que a pessoa tem com a mãe. Porque a mãe, por incrível que pareça, no primeiro momento parecem coisas, né, bem distantes, mas a mãe é aquela que está a serviço da vida. É aquela que por onde o fluxo da vida literalmente surge no nascimento. E aí, quando a gente pensa que o dinheiro também é uma energia de fluxo de vida, de fazer circular e de estar a serviço, tem muito a ver. Então, muitas vezes, de uma maneira, lógico, totalmente inconsciente, aquela crítica ou aquele que não estar bem com a mãe faz com que eu não lide bem com o dinheiro. E aí, isso que você falou,
eu não estou bem aqui, então eu vou gastar. Na verdade, com quem a pessoa não está bem? Talvez valha aqui uma diquinha. Como que está a sua relação com a sua mãe? Será que você se sente nutrida por essa mãe o suficiente para você usar o dinheiro de uma forma equilibrada? Então, acho que são dois pontos que nos remetem à nossa origem e como a gente veio. Da onde a gente veio e qual a nossa postura. Uma, a questão da consciência, e outra, a questão desse alinhamento com a mãe. Muito Porque interessante. essa questão até com a mãe, ela traz, né? A pessoa, quando ela não tem muito controle financeiro, ela chega a ter um comportamento infantil, né? Porque a criança não sabe lidar com o dinheiro, né? Do adulto, você já espera que ele seja capaz de ter a responsabilidade, tomar decisões e bancar essas decisões, né? Então, o dinheiro, ele também é muito ligado à responsabilidade. Né? Então, quando essa pessoa também ainda está esperando receber, né? Aquela criança está esperando receber alguma coisa que ele julga que não recebeu, retoma esse comportamento. Ou seja, eu busco alguém para cuidar de mim, eu não assumo essa responsabilidade, eu não vou tomar decisão. Né? Tá. E aí tinha alguma outra coisa que eu ia comentar com isso. E isso também, às vezes, tem gente que usa isso de muleta, né? A falta do dinheiro. Fala, eu até queria, mas eu não tenho dinheiro para fazer aquele curso. Eu até queria, mas eu não tenho dinheiro para ir. Né? Ou Sim. seja, ela não assume essa responsabilidade. Ela não. Uhum. Né, o dinheiro, a falta do dinheiro acaba virando uma desculpa. Né? Então, Sim. ela Uhum. quer que alguém cuide. É. Tem Tudo uma bem? pergunta aí. Uhum. Manda. Se a mãe não quer nutrir, como fica? Pode arrumar outra mãe? Sinto que eu substituo minha mãe com muita facilidade. Coloco tias e avós no lugar com muita naturalidade. Vocês querem comentar? A gente entende essa frase, a gente reconhece isso que está sendo colocado, mas graças a essa mãe que fez o que sabia fazer e o que podia fazer, é que hoje essa pessoa está aqui, não consigo enxergar o nome, mas que todos nós estamos aqui. Uhum. Então, essa é a barreira que eu particularmente considero uma das mais difíceis, que é você olhar para o seu pai e para sua mãe e entender que eles deram a vida, que é o mais importante. E aí, conseguir olhar para esses pais com todos os defeitos que eles tenham, com toda essa dificuldade de relação que exista, Uhum. e reverenciar, porque graças a eles hoje estamos aqui, é o primeiro passo, independente do que a mãe faça, né? É ter essa mãe no coração. Eu sei que é muito difícil, mas seria uma dica para começar essa conversa. Uhum. Fazendo o gancho da pergunta anterior, eu queria talvez aprofundar um pouquinho. Eu não sei se eu sair do tema, vocês me botam de volta, tá bom? Eu trabalho também com empreendedorismo. Em algum momento da minha vida eu decidi empreender. Eu venho do mercado corporativo, passei muitos anos. E confrontei muitas vezes a pergunta, mas escuta, você tem uma carreira estabelecida, você tem salário fixo e você vai abandonar isso para uma aventura? Né? E assim, a relação de decisão nem sempre é financeira, né? Desse tipo de decisão, mas o dinheiro é o que vem de forma mais comum como argumento. E depois que eu ouvi essa pergunta muitas vezes, eu vi muitas pessoas abrindo mão de eventualmente se realizar profissionalmente, arriscando não ter um salário fixo para ter estabilidade financeira. E muitas vezes eu tentei entender por quê. E aí, quando vocês começaram a falar da relação de lealdade, né,
honestidade, de merecimento, honestidade não, merecimento e lealdade, essa pergunta me veio. Então, existe alguma relação entre escolhas que as pessoas fazem por conta do vínculo com o dinheiro dentro da visão sistêmica? O que existe, na verdade, em cima dessa pergunta e dessa coisa que as pessoas acabam colocando, é a questão da escassez. A escassez vem de um consciente coletivo que a gente teve em gerações anteriores. Então, se a gente parar um pouquinho e pensar em como os nossos avós, bisavós e lá para trás viveram, sem saber muito da história deles, muitos de nós nem sabem direito como aconteceu, mas com certeza a gente sente no nosso corpo o quanto a vida deles foi difícil. Imigrantes, negros, os índios, o quanto foi difícil, o quanto eles tiveram que trabalhar duro para conquistar aquele pouco que conquistou, o quanto trabalhando de sol a sol para ter ali o alimento. Então, isso gera uma condição inconsciente também da escassez. Então, hoje, quando a gente está numa condição, olha, você tem ali um conforto de saber que você vai ganhar aquilo por mês e com isso você consegue nutrir ou alimentar e garantir o sustento, o que mais você quer? E aí a gente sai de uma condição atual, de novo, de não honrar todo esse sacrifício que veio antes. Então, quando a gente escuta isso, o movimento que seria o melhor seria olhar para essa família de origem, agradecer todo esse sacrifício, todo esse suor e se permitir fazer um pouquinho diferente, como você está fazendo e a gente aqui também. E mesmo quem já está no caminho, né, Tati? Porque tem muita gente que pensa em fazer, mas não faz, né? Porque sente aí alguma coisa que não sabe explicar o que é, né? Medo, enfim, a gente nomeia, né? Com o que a gente conhece. E não toma essa atitude, não dá esse passo. E para quem já deu esse passo, se fizer esse exercício que a Fran comentou, né? Agradece a tudo que foi feito, né? Para que você pudesse estar aqui hoje, né? Todas as dores, todas as dificuldades que vieram antes, né? Para que você pudesse existir, né? Acolher isso e pedir a bênção para fazer um pouquinho diferente, eles vão perceber que vai dar uma força, né? Você puxa toda essa força, né? Tudo que muita gente superou para que você tivesse um destino melhor, você vai conseguir trazer para dentro de você e dar esse passo que às vezes é a própria alma que pede esse passo, né? Não é só uma questão de mercado ou de modinha. Posso para a próxima? Ok. Vocês começaram a fala de vocês mencionando que o dinheiro é uma energia, né? E que é uma energia que está relacionada com a vida, com o sustento, com a criação e tal. Eu concordo plenamente com isso, eu entendo claramente que o dinheiro ele é uma energia de abundância, inclusive, né? Que quando você tem em abundância, você circula ele com abundância, né? Consome de forma adequada, contribui de forma adequada, enfim. Quando você lida de uma maneira saudável com o dinheiro, ele vai se tornando cada vez mais abundante, né? Você sai da escassez para a abundância e não só financeira, né? Eu entendo que a gente começa a circular abundância de forma geral, né? Mas isso é um embasamento de experiência pessoal, né? Empírica. Como que... Explica um pouco melhor, né? Como que as leis sistêmicas se relacionam com essa energia do dinheiro que vocês mencionaram no início.
O Bert, ele diz uma coisa que eu acho um pouco perigosa de replicar, né? De repetir, porque ela pode ser mal interpretada, né? Mas não me entendam mal, por favor, não levem então ao pé da letra, mas ele diz que o dinheiro, ele se alegra em nos servir e ele quer ser gasto, né? Que é justamente essa movimentação que você comentou. Né? Uhum. Então, eu tenho um pouco de receio de falar sobre essa frase dele, senão as pessoas vão falar, ah, beleza, então eu vou sair gastando e pronto, porque o Bert falou que tem que gastar, né? Mas é tudo com consciência e responsabilidade. Uhum. Sim. E uma das leis que, né, esbarra aí em como que a gente lida com o dinheiro, como funciona essa parte energética e inconsciente na nossa vida, é a questão do equilíbrio. Porque o dinheiro, ele é um farejador de justiças e injustiças. Olha Então, só. se uma relação não estiver em equilíbrio, vai haver uma manifestação. Né? Então, o que é estar em equilíbrio, esse dar e receber de dinheiro? Por exemplo, numa empresa, né? A empresa ela paga um salário para um funcionário. Então, esse funcionário ele tem uma carga de trabalho, ele tem um cargo, né? Ele tem suas atividades e ele vai receber um salário X por essas atividades. Se esse funcionário faz horas extras e não recebe por isso, isso gera um desequilíbrio. Tá. E com o tempo, a própria empresa vai começar a sentir que esse funcionário está fazendo muito pela empresa. E essa relação ela vai começar a ficar abalada. Né? Fran, você que é boa de exemplos, me ajuda aí no dar e receber. Eu entendo que isso é um fato, porque nesse caso a gente vai ter o desequilíbrio e aí o ressentimento, seja do funcionário ou seja da própria empresa, e aí muitas vezes isso se rompe. Numa sociedade também, onde o dinheiro é algo que mantém as duas partes bem alinhadas, porque é lógico que existe o propósito da empresa, mas Uhum. também como resultado final, aquele lucro, né, aquela entrada, se você começa a ter ali um descompasso, atividades versus o dinheiro, entre os sócios, a chance dessa sociedade não mais existir, ela é muito vigente, porque um sócio começa a se ressentir e o dinheiro automaticamente vai ficar estagnado. Então, Uhum. acho que essa lei do equilíbrio, ela é a mais gritante por conta disso. Porque se você paga o que é justo, que você dá conta para aquele serviço. Você querer cobrar a mais ou a menos, tem gente que também faz o contrário, né? Ah, por mais que eu saiba que vale 50, eu vou fazer por 10, porque senão ninguém vai querer comprar. Né? Muita gente começando acaba fazendo isso. Mas também Sim, a pessoa não como, compra, porque você já foi numa postura de não valorizar adequadamente seu produto. Então, esse dar e receber, a gente percebe que esse é o movimento da lei. Isso. E nesse exemplo que a Fran deu de valores, né? A pessoa, quando ela cobra menos por um serviço e o cliente ele sabe que ele está pagando menos do que deveria, inconscientemente esse cliente ele se sente devedor. E o que um uhum. devedor se faz? Ele se afasta. Né? Ou seja, você pode perder um cliente, né? Ao invés de você achar que cobrando menos você vai ter mais clientes, o movimento é o contrário. Né? Aí você pode falar para mim, ah, Joyce, quem é que não gosta de comprar por menos? Né? Conscientemente você pode até gostar, só que Sim. dentro do sistema, dentro, né, de todo esse inconsciente que está acontecendo, existem esses reflexos. O que Né? significa ao menos, né? Uhum. Tá. Ajudou? E tem um Ó, detalhe também que eu quero falar em relação ao desequilíbrio de dinheiro, né? Eu acho que é comum a gente ver isso, né? Às vezes tem aquela mãe que ela dá dinheiro para o filho, né? Só que a gente percebe que esse filho, de alguma forma, né, o que as pessoas geralmente dizem, tipo, não valoriza,
né? Às vezes os pais, eles fazem esse movimento de dar coisas e dar dinheiro para os filhos na intenção de trazer esses filhos para perto. E o que acontece é que esses filhos cada vez se afastam mais. Por quê? Está desequilibrada essa relação. Eles estão dando muito, né? Então, esse filho, por se sentir devedor, o que que ele faz? Ele rompe esse relacionamento, né? Então, fica a dica aí para algumas famílias. Os papis, os papais. Tá. Vocês, em uma não, né? Em todas as constelações que vocês conduziram lá com a gente na casa, vocês sempre mencionaram que o amor é a base da constelação, né? Então a gente tem o amor como base, e aí a partir disso os pilares né, as 3 leis sistêmicas do dar e receber, da ordem, né? E Pertencimento. do pertencimento. Pensando em amor, muitas, assim, a gente vê aí no mundo e em famílias e, enfim, N situações de briga e de desamor por causa de dinheiro. E aí a gente está aqui falando que o dinheiro é uma energia de abundância, de providência, né, de prover, relacionada à constelação, às leis sistêmicas. Me ajuda aí a fazer essa amarração. Eu me lembro de um detalhe que é em relação a esse nosso inconsciente coletivo, né? Que é um pouco do que você comentou no início da nossa live, que a gente tem essa crença, né? De que dinheiro é sujo, de que é ruim, de pessoa que tem muito dinheiro, ela fez ou faz alguma coisa muito errada, né? Então a gente acaba personificando o dinheiro como uma coisa ruim, né? Como O vilão mesmo. Exatamente, como algo que você não pode ter. Só que em contrapartida você tem um conflito, porque você precisa do dinheiro para, né, para mover a sua vida, né? Então a gente acaba tendo esse conflito muito forte, né? E eu perdi o que eu estava falando, fala você. O que eu queria colocar em relação a amor e dinheiro é que tem a ver com tudo que o dinheiro representa. Como a Joyce falou, o dinheiro, nesse inconsciente coletivo, ele acaba sendo uma coisa negativa, uma coisa suja, e daí você fica nesse conflito. Mas o que está por trás disso? Quando, por exemplo, existe uma briga de família por conta de uma herança, vamos dar esse exemplo, o que tem por trás desse dinheiro? O que esse dinheiro, na questão da herança, representa para aquele sistema? Então, o amor, ele cura e ele adoece, dependendo de como você age, porque tudo tem a ver com a postura. Por amor, muitos morrem, não é verdade? Por amor, muitos matam. E por amor, muitos vão roubar ou vão doar tudo que têm. Então, esses extremismos, eles têm algo oculto por trás. E aí, lógico, uma constelação seria uma forma de trazer uma luz para isso. Mas como uma visão um pouco mais geral, é buscar entender que o dinheiro em si, ele é apenas a personificação de algo que está por trás. E que o que está por trás, seja o conflito ou seja um rompimento, né, num caso mais grave desse conflito, tem um amor por trás. Nem que seja um amor, vou chamar aqui de desmedido. Tá. E entra de novo o desequilíbrio, né? Porque o amor demais também desequilibra e traz prejuízo para o sistema, né? Fere leis, né? Fere uma das leis sistêmicas, né? Exatamente. Tá.
Então, se a gente fosse fazer um resumão aqui sobre a relação de dinheiro com a constelação e com as leis sistêmicas, a gente está dizendo que o dinheiro ele provê coisas para nós, né? Ele nos viabiliza a vida de uma forma mais equilibrada e saudável. Ele nos permite o equilíbrio entre as coisas, né? Entre o dar e o receber. E ele também nos leva ao pertencimento, né? Às vezes a gente quer pertencer a um grupo que a gente não consegue pertencer por questões de relação financeira, né? A gente vai falar sobre isso na próxima constelação, vocês acham? Boa pergunta essa. É, Essa eu acho que fica seria um sendo nos tema próximos fantástico, hein? capítulos. É Oi? um tema fantástico. Isso aí é um segredo, a gente aguarda a cena dos próximos capítulos. Tá joia. O tema é ótimo, né? Eu acho que ele rende muito mais, porque uma coisa vai puxando a outra. E a gente poderia, como a gente brincou no começo, ficar horas falando sobre isso. Provavelmente alguma pitadinha a mais deve surgir aí no nosso encontro da quinta-feira, do dia 30. E se não for só nele, mas eu diria até que nos próximos, porque é um assunto que acaba permeando as várias frentes que a gente vive. E como a gente chegou a comentar no início, a gente está trazendo aqui algumas informações bem genéricas, né? Num grupo como o que a gente vai ter na quinta-feira, pode ser que as pessoas comecem a trazer questões um pouco mais particulares. Né? E a partir da dificuldade pessoal de cada um, a gente consegue explorar um pouco mais como que as leis sistêmicas atuam, né, gerando esse desequilíbrio e como que a gente pode amenizar essa dificuldade. Às vezes também vem uma pessoa, né, para fazer a constelação familiar, para tentar encontrar, né, algum sinal, alguma resposta, e ela pode encontrar isso na relação com grana, né, com dinheiro. Total. Como que o dinheiro está dentro da relação familiar, né? Nem sempre é exclusivamente o amor ou o pertencimento, né? Existe até, a gente já olhou e costuma também trazer como um termômetro mesmo, né? Ele acaba sendo um grande medidor. Então, como que é a sua relação com o dinheiro? Então, é um exercício que traz bastante dica para conduzir na vida. Assim como na empresarial, em algum momento a gente acaba colocando a receita, o lucro. Na pessoal, com certeza você tem isso como um termômetro de como está indo a sua vida. Eu queria até aproveitar a oportunidade para fazer um depoimento sobre a constelação empresarial, que foi realmente um negócio fantástico que a gente fez. E o assunto dinheiro veio na constelação, né? Porque uma empresa tem fins lucrativos, e até uma empresa que não tenha fins lucrativos, ela precisa do dinheiro circulando, né? Até ONGs precisam do dinheiro circulando, porque é o movimento que você dá numa empresa para que as coisas se viabilizem. E colocar a receita, né, no campo lá de informações foi algo que ajudou a empresa a enxergar soluções onde não estava vendo ainda. É como se tivesse uma nuvem, né, um véu na frente. E foi uma coisa muito interessante ver a relação, como que vocês conduziram a relação do ambiente empresarial, dos produtos que a empresa estava oferecendo e da relação do cliente com a receita, né, com o dinheiro frente a essa empresa, né? Então, a gente vê bastante por aí as pessoas falando sobre a constelação sistêmica com um foco bastante familiar, e a gente realmente teve um resultado fantástico quando a gente trouxe essa questão da constelação para a visão empresarial, né? Então a gente conseguiu colocar os elementos, vocês conseguiram conduzir isso, né? De colocar os elementos ali e fazer esse alinhamento entre os produtos e os serviços prestados pela empresa
e a relação que esses produtos e serviços tinham com o cliente, com a receita, né? O quanto o cliente estava sedento por aquilo, o que, que ele não queria, o que estava atrapalhando. Aquilo foi uma visão fantástica para a empresa conseguir enxergar mesmo qual era o melhor caminho, né? Como um diagnóstico que saiu ali dessa vivência. Então, Você para quem tocou está... em algo, você tocou em algo que é bem interessante, porque são coisas que o campo mostrou, né? Que é isso que você está se mostrando impactado, assim como nós também. Até na live da semana passada, a gente ainda estava naquela euforia, porque o campo é muito maravilhoso. Ele trouxe, o elemento trouxe, se moveu tudo, então, quer dizer, não é algo, você tem ali um roteiro inicial que você monta, precisa, como você, até para concentrar e focar, mas depois o que tem ali para trazer é muito rico. E nada como ter um cliente também receptivo, porque muitas vezes a coisa aparece ali e a pessoa fala, não quero estou ver. vendo, não é isso. E ali foi muito, realmente, mesmo para nós, foi muita gratidão perceber aquela movimentação toda. E também fica a dica, né, que por mais que vocês venham constelar, é sempre uma dificuldade, seja familiar, empresarial, o campo também traz muita coisa boa, muita informação boa, né? Um olhar, algo que você ou não tinha percebido, ou não tinha conhecimento, para você realmente seguir em frente da melhor maneira possível. Posso fazer uma sacanagem com vocês? Pode. Para quem não conhece ainda a constelação, a gente está falando aqui de campo. A gente consegue explicar em palavras o que eu sei o que é o campo, porque eu vivenciei o campo como cliente, como representante, mas a gente consegue pôr em palavras o que é o campo? Tati, tem que ir na quinta-feira, dia 30, Tem, para né? sentir o campo. Tô brincando. Mas seria bom experimentar. O experimentar o campo é realmente muito melhor do que explicar, né? Mas para os mais reticentes, a gente consegue tentar dar uma Sim, com Olha, palhinha certeza. do que é. pensando nos mais reticentes, como você falou, eu gosto de usar aquele exemplo que é assim, e esse mesmo, o cético, ele teve esse acontecimento na vida, que é, tá pensando muito numa pessoa, e essa pessoa vem e procura por ele, ou telefona, ou manda. Nossa, faz anos, faz meses. Nossa, estou pensando naquela pessoa, preciso falar, e passa um dia, 2 dias, daqui uma semana a pessoa vem. Pô, eu tava pensando em você, queria conversar e tal, às vezes tem algum assunto, ou ligou para falar nada, você fala, puxa, eu estava pensando nessa pessoa, não falei com ela, nem com ninguém relacionado a ela, e ela me ligou. Isso aconteceu mesmo com os mais céticos, porque é uma coisa que é até muito comum, assim, a gente conversa isso. Ou tá pensando, né? Normalmente lá no happy hour, tá lá batendo aquele papinho, daqui a pouco vai falar, puxa, eu tava pensando nisso, a pessoa vai lá e fala muito parecido. Você fala, ué, mas eu tava pensando nisso. Isso são informações que estão aqui com a gente. Então, a gente usa esse termo campo, que é o nosso espaço e as nossas informações. E elas produzem uma frequência que chega àquela pessoa, que pode chegar, né? Não vai chegar 100%, mas que ela pode chegar se a outra pessoa estiver na mesma frequência que ela. Então, por isso, até muitas vezes, vamos ficar nas boas vibrações. Por quê? São frequências. E aí a gente
não vai sair muito, porque senão a gente já vai abordar outros temas. Mas é isso, você está captando a informação de alguém, acabou manifestando antes quando você fala, ou pensou, o outro manifestou antes te ligando. Esse é o famoso campo de informações. De uma maneira bem reduzida, deu para entender, vai. Deu sim. Deu sim, é importante porque... Oi, fala, Joia. Eu ia falar que estava bem resumido e melhor, né? Você sabe também, assim como nós, que quando você tem a experiência de estar no campo, você consegue compreender melhor o que tudo isso significa, né? Que nem a gente fala, você sente, você se movimenta, mas como tudo isso acontece? Acontece. Acontece. A Fran é matemática, viu, pessoal? Informação valiosa essa. Quando chegou na frequência, eu fico feliz. Eu vou Quando chega na devagarzinho. frequência, dá para somar, dá para subtrair, dá para medir. Energia, isso. Mas é isso Tudo aí. mesmo. Eu já participei de algumas constelações aí com as meninas, eu acho que já foram umas 5 por aí, né? E já tinha participado de outras antes. E realmente é uma coisa bastante impactante, porque ainda que você a gente não conhece necessariamente o tema que está sendo abordado, né? E a gente não sabe quem são os representantes, né, que estão lá no campo apoiando esse processo de alguém que está sendo constelado, a gente acaba de alguma maneira juntando, conectando informações, né? A gente também é beneficiado de alguma forma. Eu fui beneficiada todas as vezes que eu estive, tanto quando eu estive só assistindo, quando eu estive em campo representando, eu recebi benefícios porque muitas das vezes, nas vezes que abriram, né? Fica mais fácil da gente juntar Lé com Cré, mas eu me vi na posição, né? Porque a gente tem aquela coisa do sentido, querer se aproximar, se afastar e tal. Mas quando vem a explicação depois, muitas vezes um pedaço daquela história tem a ver com um pedaço da sua história e a solução sai dali para a sua vida. Você não está lá constelando, mas vem aquela coisa, desata um nó da sua vida e a sua vida se beneficia com aquilo, ainda que você não seja a pessoa que está lá, né, buscando a solução. Então, eu acho que para quem está aí assistindo a gente, vai ficar o convite, a gente vai ter uma constelação lá na Casa do Empreendedorismo Cabe na Verba, na quinta-feira, às 19 horas. Não temos o tema, ou não contamos o tema. Não temos ideia. A gente não conta o tema, a gente faz a constelação e quando o constelado quer ou autoriza, o tema é aberto. Mas ainda que a gente não saiba, ainda que a gente fique sem saber o tema, é um convite para quem quiser realmente passar por uma experiência de autoconhecimento, de entender qual é o seu lugar em cada situação que você está, de entender a questão das leis sistêmicas, do equilíbrio entre dar e receber, que eu acho que essa é uma das leis que afeta de verdade a nossa vida, né? Às vezes a gente se doa demais aqui, fica devendo ali, e isso não faz com que a gente tenha uma vida plena, faz com que a gente se sinta sobrecarregado de um lado, devendo do outro, não dá equilíbrio nenhum, né? É a questão da gente entender onde a gente está, os lugares onde a gente, aos quais a gente pertence e aos grupos aos quais a gente pertence, e a questão da honra, né? Do honrar quem chegou antes. Então, quando a gente identifica essa suposta hierarquia, que não é uma hierarquia de poderes, é uma hierarquia de respeito pela experiência, pela vivência e pelo legado que aquela pessoa está trazendo. Ó, o Fran tá gostando do meu discurso. Tô treinadinha. Então, quando a gente traz esse reconhecimento, a gente começa a fluir de uma maneira diferente na nossa vida. Quando a gente começa a olhar com esse olhar para outros ambientes, né? Então, tive a experiência com elas em um cliente,
onde elas trouxeram a lei as leis através de dinâmicas, e a empresa mudou depois disso, quando as pessoas perceberam onde elas estavam, onde elas deveriam estar, o que deveriam estar fazendo e não estavam, ou o que não deveriam estar fazendo e estavam, e realmente honrando quem chegou lá com o propósito da empresa, com a história, com o esforço, às vezes, de uma vida inteira, ou de várias vidas, né? Empresas com 60 anos de vida, por exemplo, tem várias vidas que tiveram lá antes. E as coisas se organizam de uma forma bastante diferente. Fica o convite para que vocês venham para a Constelação, Casa do Empreendedorismo, cabe na Verba, dia 30, às 19 horas. O que mais, meninas? É isso. Muito obrigada pelas palavras e o convite está feito. E semana que vem tem uma live com outro tema bem legal também. Já vou te dar essa dica. Semana que Vai vem falar? a gente vai falar sobre volta às aulas. Ui. Então, como que é essa postura do professor, do aluno, dos pais dos alunos? Uhum. Um pouquinho de educação sistêmica para todo mundo. Olha só. Até a relação dos alunos com a escola, dos pais com a escola, né? Vai além de. Bom, é tema da próxima, né? Tema da próxima. A gente se encontra essa quinta-feira, dia 30. Estarei lá, Ingresso com Simpla. certeza. No Simpla, Sims. Entra lá no simpla.com.br cabe na verba. Lá vocês vão encontrar o evento, pode se inscrever. O valor cabe na verba, que é realmente para a gente estimular a participação das pessoas e conseguir trazer essas informações para a maior quantidade de pessoas possível, né? Isso aí é crescimento individual para todos nós. Nossa, gratidão, Tá viu? bom? Eu que agradeço, meninas. Boa Até noite. quinta-feira. Boa noite. Beijos. Obrigada, Quem obrigada. tiver dúvidas, pode mandar aí que as meninas respondem. Isso. Respondem. Zonte Terapias. Tá Zonte ótimo. Terapias. Beijo. Beijos, beijos. Tchau, tchau. Tchau. Eu tô aqui ainda? Não. Como é que eu faço? Encerrar.